Boa noite a todos. Que os nossos pensamentos estejam ligados ao Cristo, para que todos nós possamos sair daqui fortalecidos. A nossa intenção não é realmente de sermos palestrantes. Somos trabalhadores desta casa, sou uma trabalhadora da casa e tenho convivido com a metodologia trazida pelo professor Eurípides, da evangelização de espíritos, e que tem contribuído profundamente nas nossas estruturas de pensamento, nas nossas vivências enquanto espíritas encarnados, né? E cuja meta de todos nós que somos adeptos da doutrina, deveremos ser espírita cristão. E na nossa caminhada nós sabemos que quanta dificuldade nós temos de praticarmos, vivenciarmos os ensinamentos do Evangelho. No texto do Evangelho de hoje, Paulo nos diz que o Evangelho é o guia. Se ele é o meu guia, se os ensinamentos do Cristo é o meu guia, eu preciso estar tendo ações que sejam coerentes com o que o guia diz. Porque se eu busco um guia para fazer um determinado trajeto vou fazer uma viagem, busco um guia e eu me desvio e eu tinha que virar à direita e eu continuo, eu não vou chegar no caminho que eu preciso chegar. E nós, enquanto espíritos, dentro de um processo reencarnatório, necessitamos saber qual o caminho que nós vamos seguir. E é com este pensamento que nós vamos discorrer a nossa fala a noite toda. A noite toda não, gente, é só 1 hora, tá? Não vai ser tanto assim. Então, nós vamos, com essa linha de pensamento, nós vamos estar abordando esta problemática. Por quê? Nós temos percebido que grande parte, nós que estamos encarnados, esses espíritos encarnados, nós não sabemos nem o compromisso que nós temos, isso não é claro para nós enquanto espíritos, qual é o compromisso que eu tenho na família, qual é o meu compromisso dentro da casa espírita, e isso nós precisamos começar a trabalhar. Por que que nós temos o conhecimento da doutrina e o que ela nos favorece para que nós possamos acender a luz, como Cristo nos disse, do nosso espírito. Faça a sua luz, acenda a sua luz. E é com este caminho que nós precisamos refletir. E nós precisamos refletir sobre o que nós estamos fazendo sobre estas questões, como é que a casa espírita se posiciona nessas questões, principalmente quando ela é responsável pelas crianças e pelos jovens. Como que a casa espírita está auxiliando essa criança e esse jovem a modificar as estruturas do seu pensamento para que ele venha efetivamente ter um processo de crescimento dentro do processo reencarnatório. Então, toda a minha fala está baseada neste livro, O Compromisso do Espírita Diante do Evangelho, que é um dos livros da evangelização, trazido pela equipe do professor Eurípides e na mediunidade da Alzira e do Dr. Luciano, que são residentes em Sacramento e trabalham no centro em Sacramento e recebem toda essa metodologia e promove todos os seminários para repassar e fazer isso. Agora chegou o momento da nossa casa estar trabalhando um pouco com quem estiver interessado nessas questões, a gente vai falar disso mais tarde. Então nós vamos iniciar, eu vou entrar com uma introdução de um histórico para que vocês vejam que não é nada novo. Nós temos que refletir realmente o que nós estamos fazendo com o conhecimento da doutrina espírita. Eu preciso saber o que este conhecimento me auxilia dentro desse processo evolutivo, principalmente nesse momento que eu estou reencarnado, e eu preciso refletir muito quais são os nós, quais são os obstáculos que eu encontro para que eu não consiga modificar a estrutura do meu pensamento para que ele seja um pensamento evangelizado. Então nós vamos começar com... quero que vocês prestem bem atenção. No cartaz saiu o compromisso do espírito, mas na realidade é o espírita mesmo, tá? Então assim, porque nós estamos, assim, a finalidade é da gente trabalhar
o pensamento do espírita nessa questão do processo reencarnatório e das questões da doutrina espírita. Ficou melhor assim? Então vamos lá, pode mudar. Jesus, falando aos seus discípulos, prometeu-lhes enviar mais tarde o Espírito de verdade, que iria esclarecer o que eles não compreendiam e ensinar muito mais. Daí a figura do Consolador prometido, e surge na França o grande movimento de codificação da doutrina espírita, isso pela metade do século XIX, pelo esforço de Allan Kardec. Pode mudar. A doutrina espírita chega ao Brasil por volta do mesmo século, trazida pelos europeus, que iniciam uma grande tarefa de implantar no Brasil a árvore sublime do cristianismo redivivo, porque a função do Consolador é essa. O objetivo da doutrina espírita é de ser a doutrina que vai reavivar o cristianismo primitivo. Então eu enquanto espírita, preciso trazer para as minhas ações os ensinamentos do Cristo, e para que eu possa ser reconhecida como discípulo do Cristo, eu preciso fazer o que ele faz. No ano de 1900, então, é inaugurado na Fazenda de Santa Maria o Centro Espírita Fé e Amor, a pedido de um espanhol de nome Frederico Peiró. Ali é o berço do Espiritismo. A chegada desse espanhol inicia-se lá naquela região de Sacramento o trabalho da doutrina, e esse conhecimento vai auxiliar e vai expandir naquela região, como nós vamos ver. Essa daqui é a imagem do centro, está lá até hoje na Fazenda Santa Maria, funcionando, recebendo. É um lugar muito gostoso da gente refazer as energias, é muito bom. Pode trocar. No ano de 1904, Eurípides Barçanufo entra em contato com a doutrina espírita, tornando-se um adepto fervoroso e consciente da grandeza dos ensinamentos espíritas. No ano de 1905, ele inaugura em Sacramento um grupo espírita chamado Esperança e Caridade. Pode ir. No ano de 1907, ele abre as portas do Colégio Allan Kardec, a pedido de Maria de Nazaré, mãe de Jesus. Nele, Eurípides implanta a sua proposta de educação, e a metodologia que ele usa é a metodologia de Pestalozzi, e conduz os seus alunos a observar constantemente a natureza, e ensinava a prática do Evangelho aos seus alunos, estimulando-os à prática da caridade. Esta é a imagem do colégio. Até hoje ele é assim, esse é recente, quem foi lá já sabe. A base de toda a proposta de educação trazida por Eurípides foi amplamente vivenciada nos moldes sublimes do amor cristão. Isso ele enquanto professor numa escola regular, trabalhando as questões das disciplinas e as questões da evangelização concomitantemente. No ano de 1918, Eurípides desencarna e volta ao mundo espiritual e percebe que havia necessidade de auxiliar seus irmãos espíritas para que tivessem uma motivação que os levassem a compreender o seu compromisso reencarnatório diante do Evangelho de Jesus. Junto dos espíritos que fizeram parte da equipe do Espírito de Verdade, Eurípides estuda com os amigos queridos qual seria a melhor maneira de auxiliar o espírita a acordar para a sua realidade espiritual. Aqui, alguém já deve ter lido que o professor, diante do sofrimento dos espíritas ao retornarem ao plano espiritual, o professor pede uma autorização e ele monta um hospital para atender somente os espíritas que chegam extremamente desequilibrados ao plano espiritual, porque não conseguiram, através do conhecimento que a doutrina trouxe, modificar as suas estruturas e chegam extremamente desequilibrados no plano espiritual. E é grande o desconforto. E aí o professor busca uma solução para
um mecanismo para auxiliar os espíritos. Pode mudar. Ele recebe então de Jesus o consentimento para trazer aos espíritas um método que contribuísse para o seu desenvolvimento moral e educacional, sustentado por essa falange de abnegados irmãos, a equipe do Espírito de Verdade. Sugere ao nobre educador que desse seu nome ao grupo de espíritos que iria contribuir com a sublime tarefa, equipe Eurípides Barçanufo. Pode mudar. E diante disso, ele se sente muito mais compromissado e fica exatamente, ele sente esse forte compromisso novamente assumido com Jesus e recebe todo o amparo para promover a educação dos espíritas brasileiros, porque a árvore do cristianismo transplantada da Europa para o Brasil deveria e deverá frutificar frutos de uma sociedade em que a moral do Cristo, os valores cristãos, seja predominante. E isso é um processo educativo. Então, a reencarnação, ela é um processo educativo para o espírito. E para que ela fosse didaticamente bem compreendida, a equipe estuda e cria-se a metodologia que identificaria o pensamento dessa equipe. Por isso que vocês veem na nossa casa a metodologia sendo colocada, né? A metodologia da evangelização de espíritos. Esse método divino é apresentado no Colégio Allan Kardec, na cidade de Sacramento, no final do século XX, no início da década de 1990, portanto há 26 anos. Então não tem nada de novo aqui. A metodologia, ela só vai ajudar o espírita a entender qual é o caminho que ele tem que perseguir para sair desta vida melhor, para parar de perder oportunidades dentro do processo reencarnatório. E lá na escola, lá no centro, em Sacramento, são recebidos pela equipe, é trazido todo o material que tem disponível para a evangelização de espíritos. Os livros, vocês vão ver alguns desenhos, as músicas, essa música que o coral cantou faz parte da música do... Então porque o método, só relembrando que método é aquilo que me indica qual o caminho que eu faço. E esse caminho, ele está me apontando para... Eu tenho um conhecimento e eu preciso chegar em algum lugar com esse conhecimento. E o método me ensina, é o caminho das pedras. Qual eu preciso trilhar? Como é que eu preciso fazer para que eu me torne efetivamente um espírito espírita cristão? Pode. Só um resumo da doutrina, do método da evangelização. Ela tem a função de direcionar o conhecimento espírita para a vida do espírito. O seu grande legado é a maneira como apresenta o espírito e os seus atributos. Porque se eu não conhecer o ser espiritual que eu sou, eu não consigo mudar. E nós estamos vendo que o fato da gente estar fazendo palestras, o fato da gente lidar com os livros da doutrina, da codificação, não está sendo suficiente para nos tornar espíritos melhores. O fato de eu conhecer a doutrina, saber da reencarnação, saber que a pluralidade das existências, isso me torna melhor? Só esse conhecimento? Não, né? Eu preciso usar este conhecimento para mudar as minhas estruturas. E aí, se eu não conheço o ser espiritual que eu sou, eu não dou conta de fazer isso. Porque eu não sei como que isso acontece. Porque eu estou lidando com estrutura de pensamento, eu estou lidando... Na estrutura de pensamento, eu tenho que conhecer profundamente o perispírito, e eu preciso saber o que eu preciso fazer para modificar este pensamento para que o meu perispírito melhore. Para que eu tenha um avanço dentro do processo reencarnatório, dentro do processo do meu progresso espiritual. Ele descortina então o ser espiritual e mostra essa dinâmica da vida, como que isso acontece.
destaca a importância do perispírito nesse processo e das energias que circulam pelo pensamento, geradas pelo sentimento. Então eu preciso conhecer o pensamento, eu preciso saber como é que o sentimento vem e preciso descobrir como é que eu aciono a minha vontade para me tornar um espírito melhor. Método divino que auxilia o espírito a conhecer Jesus e promove a reflexão dos seus ensinamentos, para que ele elabore as construções mais seguras e solidificadas na verdade. Porque eu acreditar em Jesus é aquilo que o Evangelho fala. Não basta eu trajar a libreta do Senhor. Não basta eu dizer Senhor, Senhor, e todos entrarão no reino dos céus. Aí nós vamos lá no Evangelho e vamos entender por que tem a parábola do festim de núpcias. Por que aquele não podia entrar, se ele não estava devidamente vestido? Porque a sua estrutura espiritual não condiz com o ambiente em que se encontra. Então é isso que eu preciso entender. Então não basta só acreditar no Cristo. Eu preciso modificar essas estruturas do meu pensamento para que elas venham efetivamente com o conhecimento que a doutrina me traz, o conhecimento colocado por Kardec, para a vivência e para as minhas ações, que elas sejam pautadas dentro deste conhecimento, dentro desse contexto. A evangelização de espíritos haverá de transformar as mentes dos espíritos que foram destinados à Terra para as grandes tarefas que compete a cada um realizar. Porque quando nós juntamos a tarefa de cada um, nós teremos uma grande tarefa, que é trazermos para o Brasil a vivência do Evangelho. Para que o Brasil realmente se torne pátria do mundo, né? Pátria do Evangelho, coração do mundo. E isso vai fazer com que nós tenhamos modificações das nossas ideias, abrindo os novos horizontes, novas perspectivas e segurança no viver. Nós vamos conseguir, através desta compreensão de como esse processo se dá, nós vamos conseguir trabalhar as nossas dificuldades íntimas de uma forma mais efetiva e de uma forma mais tranquila e mais harmonizada, porque tudo é um processo. E como todo processo, ele tem um caminho a ser seguido. Pode mudar. A fidelidade ao conhecimento espírita é uma necessidade absoluta para que não venhamos a cometer embustes que ensombrem a luz que a verdade proclama. Aqui a gente precisa tomar muito cuidado. Põe água para mim, por favor. Porque assim, ninguém, em momento algum, está dizendo que não é para estudar Kardec, muito pelo contrário. Se a gente não tiver o conhecimento profundo das obras do Kardec, nós não conseguiremos entender o processo da evangelização. E este compromisso que nós fizemos ao reencarnarmos, ele passa por esse progresso, por esse processo. Eu preciso ter o conhecimento que a doutrina me traz, para modificar as estruturas do meu pensamento, para que eu modifique e harmonize os sentimentos adoecidos que eu trago, para que eu possa assim ir modificando a minha malha perispirítica. Então, tudo está dentro do Kardec, não é conhecimento novo, não é novidade, está tudo dentro da doutrina espírita, e quem for ao longo estudando a metodologia, vai perceber em cada página de Kardec aonde está o que o professor traz como evangelização e qual o caminho que eu preciso traçar para usar esse conhecimento em benefício do meu crescimento espiritual. É hora de parar, o espírita precisa parar de falar para o outro. A gente explica muito bem as coisas que acontecem na vida das pessoas. A gente explica, a gente encontra, porque a gente leu muito sobre isso. A gente vem estudando Kardec faz tempo. Só que nós não usamos o conhecimento da doutrina para promovermos o nosso crescimento espiritual. E é isso que trouxe tanta dor e a necessidade do professor abrir um hospital para acolher os espíritas quando desencarnam, porque são portadores de grandes distúrbios e de grandes transtornos no pensamento, porque não conseguiram mudar as suas estruturas de pensamento, mesmo tendo vivenciado dentro da casa espírita tudo aquilo que Kardec coloca. E a fidelidade
a Kardec é necessária em qualquer instância da nossa atividade dentro da casa espírita. Então nós precisamos buscar coerência entre o conhecimento que a doutrina me traz e aquilo que eu faço. O conhecimento daquilo que eu tenho do Evangelho do Cristo com aquilo que eu realizo. É o sim, sim e o não, não das bem-aventuranças. E aí o Espírito precisa definir o seu papel perante Jesus. Olha como isso é complicado e sério. Porque eu tenho um conhecimento e eu assumi um compromisso com Jesus na hora que eu fui reencarnar. E o que eu estou fazendo com isso? Eu preciso abraçar o ensinamento e promover as mudanças vibratórias do meu campo mental e perispiritual. O ensinamento do Cristo são fontes renovadoras de esperança. Porque se eu consigo entender a dificuldade que eu estou passando com o conteúdo que eu tenho de doutrina espírita, a primeira coisa que ativa no meu campo energético, no meu pensamento, é a esperança. Eu sei que eu vou conseguir melhorar. Eu sei que a dificuldade é para todo mundo. E aí eu não desanimo diante das dificuldades que eu tenho que enfrentar no meu processo reencarnatório, porque eu passo a compreender a dor de uma outra maneira, como um instrumento realmente de propulsão de crescimento espiritual. Pode mudar, por favor. Mas sem conhecermos a essência do Evangelho, nós não seremos capazes de evangelizar o outro. Por que que acontece isso? Primeiro, eu tenho que mudar a minha estrutura. Primeiro, eu preciso ser este ser evangelizado, para que a minha vibração, para que o meu pensamento alcance o outro e promova nele o estímulo que ele necessita para começar a agir nas suas estruturas de pensamento. Então, enquanto eu não faço isso, eu fico falando uma coisa e fazendo outra. E aí eu digo sempre assim: faça o que eu falo, mas não o que eu faço. E eu preciso, não é pelo exemplo que Jesus nos ensinou? Não foi? Ele escreveu, ele deixou escrito alguma coisa? Então eu preciso trazer isso para a minha vivência. E eu só faço isso no trabalho, na ação, em todo dia, no meu relacionamento, na minha luta diária da modificação desse sentimento, desse pensamento. E a hora que eu vou começando a entender, que eu vou começando a mudar a minha estrutura, enxergar o outro como espírito também, eu passo a me relacionar com ele de forma diferente. Desvendar então o espírito para que ele se torne evangelizado é a proposta de Eurípides para nós com a metodologia. Vai, por favor. Nós precisamos sair do patamar da filosofia. A gente, por exemplo, na leitura do Evangelho de hoje, leitura de Paulo sobre a caridade, nossa, mas ela é tão linda, ela mexe tanto na minha emoção, nos meus sentimentos, e eu fico, nossa, mas caridade, olha que coisa, como Jesus foi bom. Nossa, eu fico na contemplação, eu fico na parte da filosofia. E o que eu modifiquei? O que eu refleti? Qual foi o esforço que eu fiz para me tornar um espírita, um espírito espírita caridoso? O que a leitura fora da caridade não há salvação me deixou menos orgulhoso, menos egoísta, menos vaidoso? Percebam? Então eu preciso sair do campo. Já passamos esse campo da filosofia, já saímos desse campo e estamos necessitados no portal da Era Nova a adentrarmos com outro movimento de pensamento usando toda essa informação que nós temos. Então eu não posso mais ficar na parte da contemplativa, filosofando.
eu preciso efetivamente arregaçar a manga e tentar ser melhor cristão. Pode mudar. E para adentrar o portal da Era Nova, porque os espíritos vão reencarnar, a modificação é de quais são os habitantes, que tipo de habitante que vai ser o do planeta Terra neste portal, neste milênio da Era Nova. Que espírito é esse que está chegando? E do que ele precisa? Para vivenciar, para que eles possam ampliar os horizontes do espírito, solidificando a coragem e a fé. Porque a gente precisa ter muita coragem e muita fé para lutar com a gente mesmo ao longo da nossa existência. E se a gente não tiver esse exemplo, nós não vamos conseguir alcançar quem está chegando. Eu não vou evangelizar, eu não vou ser modelo para quem está chegando. E se esse espírito que está chegando necessita deste exemplo e deste amparo para que ele possa realmente vir efetivar o seu trabalho dentro da seara do Cristo, e eu não colaborei com isso, as consequências vão ser grandes para o meu espírito. Aqueles que têm lutado para jorrar luz sobre as dificuldades educativas que a reencarnação lhes permitiu vivenciar, buscam no amor e na caridade novo mecanismo de amar e servir, crescer para evoluir. Que é essa a finalidade da nossa reencarnação, processo educativo. Vai. E agora nós vamos falar um pouquinho desse processo da reencarnação e o crescimento do espírito. Porque veja bem, olha a nossa responsabilidade. O planejamento reencarnatório, ele não é feito de qualquer jeito. É feito por espíritos que estudam, compromissados, por espíritos com autoconhecimento da constituição do ser espiritual que é. E o fato, e eu preciso dizer isso, não é nada referente a casa nenhuma, porque esse é o sistema, e muitas das casas, né, a gente vê que acontece isso. A forma como nós estamos apresentando a evangelização para esses espíritos na fase infantil e na fase do adolescente, o fato de nós apresentarmos as historinhas e eles pintarem uma imagem de Jesus ou contar uma parábola, não modifica a estrutura do pensamento desse espírito. Então nós precisamos começar a pensar nisso como coisa muito séria. Qual é a responsabilidade da casa espírita neste momento em que ela recebe esses espíritos? E quando você escuta uma criança dizer assim, eu não quero mais ir lá porque assim eu não vou mais escutar a história do Moisés, a gente precisa prestar atenção no que está acontecendo. Que evangelização que nós estamos... É rebeldia do espírito? Não. Ele já escutou, no primeiro ano que ele veio, ele escutou a história do Moisés. Começa no Moisés. Todo ano, quando começa a evangelização, começa lá no Moisés. Difícil a que não comece. E nós precisamos ir pensando nessas estruturas para que a gente possa modificar a forma como nós vamos estar lidando com esses espíritos. Vai, Carlinhos. Aqui vocês podem ver na imagem... Atrás são a anterioridade do espírito, né? Trazendo o conjunto de itens necessários para que ele venha fazer o planejamento reencarnatório e aquilo que ele já tem condição de modificá-lo. Pode ir. A reencarnação é a bênção que o Pai concede aos seus filhos para que eles possam compreender o grande processo de reeducação mental e de modificações expressivas do pensamento e dos sentimentos, possibilitando-lhes ampliar os horizontes de sua caminhada. Este é o grande trabalho renovador, com modificações expressivas das vibrações que são emitidas pelas construções mentais. Se eu carrego egoísmo, orgulho, vaidade, e eu não consigo modificar essas estruturas de pensamento, isso vai estar dentro da minha constituição espiritual e eu, quando criança, vou começar a manifestar isso. É aquilo que o Evangelho fala pra gente. Quando está pequeno, vai lá e tira as ervas daninhas daquele jardim
para que você possa ter uma modificação da estrutura desse pensamento, desse espírito que está começando a reencarnar. Observe a sua criança para você ver quais são as tendências que ela traz da sua anterioridade enquanto espírito. Para que construamos algo melhor, é preciso estimular a vontade, para que ela venha expandir suas forças para domar as más inclinações que perduram no pensamento. Olha como isso é importante. Aquela criança que começa e larga, que começa e larga, que começa e larga e nunca termina uma tarefa, preciso prestar atenção como é que este espírito está se apresentando. Que atitudes eu preciso fazer para auxiliá-lo a ser um espírito que contemple, que complete toda a sua tarefa. Por que esse espírito se tornou assim? Não cabe neste momento a gente ficar discutindo isso. Numa assistência fraterna assim, se a dificuldade é muita. Mas quando nós olhamos e vamos educando e vamos estimulando, eu preciso estimular o quê? A vontade, para que ele possa ter vontade de terminar a tarefa. Senão fica assim, tá difícil. Nossa, mas isso é muito difícil, eu não dou conta de fazer isso. A gente não fala muito isso? Tá, então porque tá difícil eu não vou realizar? Eu não vou me esforçar? Eu paro? Deixo o outro fazer? Só que mudança interna, a mudança do meu pensamento, ela precisa ser ativada por mim. E se a minha vontade estiver enfraquecida, eu vou ficar desejando ter um monte de coisas melhores, de ser espírito melhor, fico fantasiando que a gente podia ser algo. Eu penso, quando eu olho no Chico, eu falo, nossa senhora, como que era bom ter toda a paciência do Chico. Mas aquilo foi construção do Chico. Para eu ficar com uma paciência igual a do Chico, ter a amorosidade, a caridade que o Chico tinha, eu preciso construir isso na minha intimidade espiritual, na estrutura do meu pensamento. E aí, se eu não tenho a vontade acionada, eu só fico no desejo, eu não saio do lugar. Isso vem manifestando ao longo da minha existência. E se eu não sou constante, por que os protetores ficam o tempo todo, quando termina a reunião mediúnica, nos processos todos, eles ficam assim conosco? Queridos irmãos, trabalhem, se unam, vibrem o amor, se juntem a Jesus nos trabalhos. O tempo todo nos estimulando a trabalhar e a prática caritativa. Ao trabalho, à prática caritativa e ao amor. Percebem? Por quê? São os estímulos. Para que a gente não desanime. Por quê? Porque a estrutura que está pronta é a do ciúme, é do ódio, é do egoísmo, é da vaidade, é do orgulho. Essa está pronta. Essa a gente não tem dificuldade nenhuma para identificar. Mas para praticar o amor, nós temos. Para praticarmos a caridade da forma como ela precisa ser praticada, como Paulo nos ensina, nós ainda precisamos estruturar. E como nós vamos estruturar isso? No trabalho, no exercício diário, da prática, desses sentimentos, para que essas modificações venham a ocorrer. Pode mudar. Cada espírito precisa dimensionar as suas necessidades de crescimento. E eu só faço isso se eu reflito, gente. Se eu não refletir, eu não sei o que eu tenho que mudar em mim. Se eu não refletir na lição do Evangelho e conseguir pontuar o que eu dou conta de fazer e o que eu não dou conta de fazer ainda, eu não faço essa modificação. Volta lá. Necessidade de crescimento, buscando compreender a vida e o trabalho íntimo que cada um deve se esforçar por realizar. Então é esforço, tá? A ignorância é um grande impedimento na evolução do espírito. Tanto é que nós estamos cheios de dor por causa disso. Todas as nossas dores são decorrentes da nossa ignorância. Da nossa ignorância com relação às leis divinas e como é que ela procede. E aí nós nos tornamos rebeldes, nós nos tornamos seres difíceis e continuamos a fazer, ao invés de fazermos aquilo que era para ser feito, do que está prescrito na nossa consciência, com relação às leis divinas, a gente fica fazendo do nosso jeito. E cada vez que a gente faz do nosso jeito, a gente vai colher a dor como processo
para limpar, para drenarmos esses nós que nós ainda trazemos. O espírito precisa sair das formas para entrar na essência. Eu preciso parar de ficar falando as formas e vendo só o jeito que é e buscar a essência da doutrina, buscar a essência daquilo que traz a necessidade e a verdade para o espírito. Atualmente vemos que a grande maioria dos espíritos reencarnados ainda se atormentam devido à falta de conhecimento e confiança nas leis divinas. Se a gente confiasse, a gente não tinha aflição. Tá? Então assim, se a gente confiar, a gente não tem aflição. Tem alguém aqui que não tem? Então são estruturas que eu preciso estar repensando e vendo ao longo desse meu caminho. É preciso estimular, isso é uma célula de pensamento, é um fluxo mental. É preciso estimular o pensamento a criar uma dinâmica própria que venha lhe dar a exata noção da importância das energias que comandam o fluxo mental e o seu movimento. Vamos fazer Se o meu pensamento hoje, ele está de tristeza, aí eu fico assim, nossa, estou triste, estou com uma angústia. Nossa, mas estou triste, estou com uma angústia. Ai, que angústia. Ai, que angústia. Percebem? Eu fico contaminado, porque a vibração e a energia deste pensamento está tomando conta. Se eu não estimular o meu pensamento, peraí. Como é que nós vamos fazer para melhorar isso? Como é que eu posso fazer para melhorar isso? Eu posso fazer oração? Posso fazer oração. O que a doutrina me fala das questões do pensamento? O André Luiz, nos livros, Kardec fala que são ondas de pensamentos, que eles precisam, tá? Então assim, eu posso mudar essa onda? Tá? O Emmanuel fala assim, olha, você precisa sair dessa sintonia, você precisa rodar o dial do seu pensamento para você ir para outra frequência. E como é que eu mudo a frequência dessa onda desse pensamento? Com uma música agradável, num recanto da natureza, fazendo a oração, eu vou modificando aquilo que está lá. Agora, se eu ficar, nossa, mas eu estou tão triste hoje, dá 2 dias eu estou praticamente indo no psiquiatra precisando tomar remédio, porque ele vai dizer para mim que eu estou com depressão. Então, eu preciso movimentar eu preciso prestar atenção no que eu estou pensando. Orar e vigiar. Eu preciso saber por quê. E aí, quando eu percebo esse pensamento, eu vou lá buscar. Por que eu fiquei assim? O que fato que aconteceu hoje que me trouxe essa dificuldade? Eu estou com este nível de pensamento. Percebam? Então, tudo passa pelo fluxo mental. E esse movimento que eu vou dando. Se eu fico muito tempo no mesmo fluxo mental, eu tenho pensamentos cristalizados e difíceis de serem modificados. Pode mudar. Então é preciso crescer para Deus, expandir a inteligência espiritual de tal forma que ela amplie a força da razão e da consciência. Viver em busca do imediatismo tem causado grandes transtornos aos espíritos. Eu não preciso nem comentar, porque está todo mundo hoje correndo e quer tudo, e as crianças então mais ainda com um pensamento super acelerado, porque tudo nós apertamos o botão e imediatamente aparece na tela e nós não construímos as etapas e queremos os resultados. E como é que eu vou conseguir ter um resultado dentro do planejamento reencarnatório se eu continuo agindo assim, eu quero as coisas imediatas? Tem estruturas no meu pensamento, na minha memória espiritual, que está lá há milênios. E eu continuo agindo do mesmo jeito. E eu quero, numa reencarnação de 80, 90 anos, modificá-la? E se eu não ensino qual é o processo, como é que esse espírito vai conseguir modificar suas estruturas e diminuir a sua ansiedade? O transtorno de ansiedade, que é o que mais está atingindo as crianças hoje? Dando Ritalina?
Percebam? São estruturas do pensamento, do ser espiritual que eu preciso conhecer. Pode mudar. Ao reencarnar, o espírito objetiva o desenvolvimento das forças que devem movimentar o seu crescimento. Então, quando eu faço o meu planejamento reencarnatório, é programado junto a mim tudo o que eu preciso fazer para que eu tenha experiências e vivências de situações que vão colaborar na modificação da estrutura desses pensamentos adoecidos que eu trago. Modificando os seus sentidos e as suas percepções. Este é um fato pelo qual todos os seres devem conscientizar-se. Eu preciso ter consciência disso. E desde pequenininho, eu preciso aprender a pensar, a refletir, para que eu aprenda a fazer escolhas coerentes com os ensinamentos do Evangelho e do conhecimento que eu já tenho do Evangelho do Cristo. Faz 2000 anos e que a gente não está usando. O que tem ocorrido com o reencarnante é que ele vive no mundo sem reconhecer a oportunidade que a reencarnação lhe propicia de renovar e transformar seu pensamento e sentimento. Olha que difícil isso. E é isso que está acontecendo. Renovar e transformar o pensamento e o sentimento não é simplesmente eu desejar ser melhor hoje. Eu digo para mim mesmo, eu reconheço em mim que eu sou muito egoísta. E eu digo assim, nossa, a partir deste momento não vou ser mais egoísta. Ai, que bom seria. Porque nós estamos falando de estruturas energéticas estruturadas no pensamento. Então eu preciso entender como é que funciona para eu saber como que eu vou fazer para promover essas modificações. E se eu não pegar lá da criança, o adulto vai ter muito mais dificuldade, porque ele já vai estar vivenciando de novo as energias dessa anterioridade dele. E aí a gente fica assim, nossa, eu sabia que eu não podia fazer aquilo, eu tornei fazer. Aí eu me sinto mal pra caramba, faço oração, me desculpo com a espiritualidade, com Jesus, e daí a pouco estou eu de novo lá na fila e eu cometo, maltratei, falei, fui grosseiro, perdi, como diz o outro, né? Desci das tamancas, não me reconheci, nossa gente, nem me reconheci, nossa, não esperava isso. O que é isso? É o Espírito se manifestando. Porque o verniz da educação, ele faz com que eu muitas vezes consiga ter a aparência do educado, do caridoso, do bondoso, porque eu aprendi a disfarçar, a dissimular. Mas quando eu estou num choque, numa situação extrema de conflito, de estresse, vai aparecer a realidade do meu espírito. Ali você vai saber quem é você. Ou o que você fica pensando enquanto você está sorrindo para aquela pessoa que está lá te distratando. Aquilo que você está pensando é você, é o seu espírito, é a energia que está pronta. Então não adianta eu disfarçar, eu disfarço para o outro, mas a vibração do meu pensamento ela vai aparecer. Quantas vezes nós chegamos dentro de uma questão de trabalho, eu engulo o sapo, porque é essa a expressão que a gente ouve, eu engulo o sapo e chego em casa e pego todo mundo que está em casa. Porque lá no meu trabalho eu não tive coragem de botar para fora aquilo que veio. Eu consegui segurar. Mas que bom que eu consegui segurar. Mas a minha realidade é aquela do espírito que quer pegar o outro. E não é aquele bonzinho educado que está sempre bom. Então, ceifar novas conquistas é a proposta reencarnatória que permite não só o seu crescimento, como a expansão de suas potencialidades. A reencarnação é apenas uma nova temporada para o espírito. Quando o campo é bem preparado, a semeadura floresce de forma equilibrada. Tá bom? A casa espírita, então, do terceiro milênio, precisa computar em suas diretrizes de trabalho estes estímulos, que vão auxiliar o espírito a se perceber melhor. Então,
Então eu preciso parar de contar historinha. Eu preciso parar de ficar fazendo aquela pintura. Você pode até fazer depois, mas você precisa trabalhar estas necessidades que o Espírito está trazendo. Por isso que a evangelização da turma dos pequenininhos não é o mesmo livro para a turma dos maiorzinhos e não é o mesmo para a turma dos 10 anos. Para a turma dos pequenininhos da casa de Eurípides Barçanufo, não é a mesma turma de espíritos que está lá no Fora da Caridade. Porque cada espírito tem a sua especificidade, a sua necessidade. Portanto, eu não posso padronizar as aulas. Eu preciso olhar o espírito que está à minha frente, para que eu venha a trabalhar as necessidades espirituais que ele está trazendo, para auxiliá-lo a vencer e a romper com isso. O Evangelho de Jesus é o maior estímulo que o espírito recebe quando este é compreendido de forma reflexiva, dando nova finalidade à sua vida. O Evangelho de Jesus lhe permite organizar-se perante os fatos que a vida lhe convida a vivenciar. Porque se eu entendo o Evangelho com essa estrutura de pensamento, conhecendo o ser espiritual que eu sou, eu consigo passar por todas as dificuldades tranquilo e harmonizado. Porque eu consegui entender que eu estou dentro do processo de recuperação do meu pensamento. Um processo de recuperação, de reparação dentro do contexto do meu progresso espiritual, visando e olhando a minha vida enquanto espírito e não como espírito tendo experiências espirituais no corpo. Eu preciso olhar a minha vida e a vida de quem está do meu lado como espírito, para que esse progresso aconteça. Pode mudar. Isso. Abatimentos profundos têm envolvidos os pensamentos dos homens, sem que este saiba a razão de que acomete, sentindo-se desgostoso perante a vida. Este estado espiritual comprova a ausência dos bons estímulos na vida do espírito e o seu distanciamento da caridade. Estamos no tempo do espírito em que a sua educação deve primorosamente ser cuidada desde a infância, promovendo novos estímulos que possam dar direcionamento ao pensamento, renovando as vibrações que alteram os níveis de consciência. Pode mudar. Na adolescência, o espírito necessita do amparo afetuoso dos espíritos que assumiram com ele a sua trajetória terrena. Ele se nutre nessa fase da educação recebida na infância e da força do exemplo que ele recebeu. E aí então nós vamos perguntar nesta hora, qual é o exemplo que esse espírito vem recebendo? Quem é o responsável pela sua formação religiosa e moral? De que forma ele tem sido educado? Tanto a infância como a adolescência são pilares importantes para uma nova construção reencarnatória na fase adulta. Porque ao chegar a esta idade, toda a vivência passada passa a ser incorporada em sua estrutura mental, ficando armazenada na memória do espírito. Então nós precisamos parar de brincar e começarmos a realmente a solidificar toda uma evangelização que venha trazer e dar sustentação às necessidades dos espíritos que estão na nossa responsabilidade. Daí podemos averiguar que muitos espíritos na idade adulta reproduzem determinados atos por eles vivenciados de forma natural, sem refletir nas consequências futuras, o que pode lhes causar grandes prejuízos não só nos seus relacionamentos, como também em suas ações, comprometendo muitas vezes suas escolhas. Nós estamos num período em que os valores precisam ser fortemente edificados e demonstrados e vivenciados por quem está educando. Se hoje, numa balada, a história do ficar, eu fico com 30, com 40, o que eu estou promovendo energeticamente nesse espírito? Os espíritos que estão se relacionando desta forma, quais são as marcas que um deixa no outro? Qual é a consequência dessa escolha de eu começar a beber aos 15 anos? Qual é a consequência disso quando eu, quanto adulto, comecei a vivenciar essa experiência aos 15 anos?
Adianta o meu pai falar que não é para eu beber, sendo que ele faz churrasco todo final de semana? Que exemplo que eu estou tendo? Então eu preciso pensar muito nessas questões. Muito. E aí Emmanuel vem e nos fala o que é essa estrutura dentro do pensamento. As crianças confiadas na Terra, ao nosso zelo, são portadoras de uma aparelhagem neurocerebral completamente nova em sua estrutura orgânica. Estão recebendo um aparelho, um sistema nervoso zero, está sendo montado, o corpo está sendo preparado para isso. A feição da câmara fotográfica devidamente habilitada a recolher impressões. A objetiva, que na máquina dessa espécie é constituída por um sistema de lentes apropriadas, capazes de colher imagens corretas sobre recursos sensíveis, é apresentada na mente infantil por um espelho renovado em que se conjugam visão e observação. Visão e observação. Atenção e meditação. Por lentes da alma, absorvendo os reflexos das mentes que a rodeiam e fixando-os em si própria como elementos básicos de conduta. Então nós precisamos pensar bastante no que nós estamos fazendo e qual o exemplo que nós estamos dando aos nossos jovens, porque o nosso compromisso junto a Jesus é de fazermos retornar os espíritos que estão sobre a nossa responsabilidade melhores, que eles retornem a Deus melhores do que quando nós os recebemos aqui. E nós vamos terminar com uma mensagem do professor, e ela traz muita reflexão. A gente gostaria que vocês levassem essa reflexão, mas que também se sentissem acolhidos pela equipe de Eurípides Barçanufo, por esses benfeitores que tanto têm nos auxiliado na compreensão do ser espiritual que nós somos. Queridos companheiros, o tempo hoje conclama mudanças profundas no pensamento para que possamos vivenciar as lições ensinadas por Jesus. Irmãos, a esperança é um novo caminho a trilhar. Muda. Não estamos mais no tempo da catequese, mas sim da racionalidade. É preciso solidificar o conhecimento no espírito para que ele se torne num artífice dessa nova era que todos aspiram. Que o bem seja para todos o suave hino de trabalho, estimulando-os a perseverar com afinco e coragem. As lutas ainda serão árduas, especialmente para os descrentes da verdade. Vamos sair dos templos para dignificar o reino de Deus em nossa intimidade espiritual. Espíritas, o nosso empenho para ajudá-los é enorme. Desejamos que tomem consciência de sua reencarnação, assumindo verdadeiramente o seu compromisso diante de toda a magnitude do Evangelho de nosso Mestre. Herdeiros da luz, desejamos-lhes compreensão naquilo que lhes compete vivenciar diante do momento atual. O compromisso do Espírito é um selo de luz que o Pai lhe concede, para que não venha sair do roteiro programado perante as descabidas desilusões que têm avassalado as mentes descuidadas e invigilantes. Espíritas, irmãos queridos, temos a grande alegria de trazer-lhes as lições que vão contribuir com seu processo de reflexão, ampliando os horizontes da razão. É preciso assumir os compromissos abraçados com firmeza e coragem. A postura é e será sempre o grande sinal da verdade nos seus atos. Não titubeiem diante da luta, não vacilem perante os embates de cada hora. Ergam-se em pensamento, ligando-se a Deus. Ele é o nosso sustentáculo, imantando-nos com seu amor e sua luz. O mundo das inquietações geradas pelos
torpores do materialismo e das ilusões se despede, para dar lugar ao grande momento das novas construções. Espíritas, aguardamos com alegria seu trabalho em prol dos irmãos que desejam receber a luz em seus pensamentos. Jesus está conosco. É preciso lutar para que possamos estar com Ele nessa nova etapa de trabalho. Espíritas, seu compromisso é com a verdade, mantendo uma postura de fidelidade ao nosso caro amigo Allan Kardec, que foi o grande executor do pensamento do Espírito de verdade. Paz, irmãos, preparem-se com segurança para efetivar o reino de Deus em seus corações.